Fui rejeitada e abandonada junto com o meu filho pela minha sogra e avisto uma fazenda. Ao chegar lá encontro algo que mudaria tudo. Tem coisa que a gente não consegue explicar direito com palavras. Não porque não sabe falar, mas porque dói demais quando tenta. O enterro do Zé foi numa terça-feira de agosto. Céu branco, daquele branco sem nuvem que o Maranhão bota quando quer parecer que está bem, mas na verdade está sufocando tudo por baixo. A terra vermelha na sepultura ainda brilhava de fresca quando eu já estava me perguntando o que ia ser de mim, do meu filho, do que a gente tinha, que era pouco, mas era nosso. O Davi tinha 6 meses, 6 meses e uns dias. Ainda não sabia sentar sozinho, mas já sorria para tudo, como se o mundo fosse uma coisa boa, como se ele não soubesse ainda o que a vida podia fazer com a gente. Eu tinha 23 anos e já estava viúva. O Zé morreu de um jeito que não tem heroísmo nenhum. Não foi acidente de estrada, não foi briga, não foi nada que desse para contar com orgulho depois. Foi o coração. Parou no meio do roçado, no meio de uma tarde comum, como se o corpo tivesse simplesmente cansado de bater. O médico do postinho falou em infarto fulminante. Eu ouvi a palavra e não entendi o que ela queria dizer. Só entendi quando cheguei em casa e a cama dele ainda estava com o formato do corpo dele no colchão. Aquele formato ficou assim por semanas. Eu não conseguia endireitar o travesseiro, não conseguia. A sogra se chamava Dona Nair, uma mulher comprida, de ossos à mostra e voz que cortava sem precisar gritar. Ela nunca gostou de mim. Isso não era segredo para ninguém do Buritizal, o lugarejo onde a gente morava. Ela queria que o filho tivesse casado com a filha do Geraldo Torto, que tinha terra e família conhecida. Eu era de fora, de outro município, sem parente por perto, sem herança, sem nome pesado, mas o Zé me escolheu. E enquanto ele estava vivo, a Dona Nair segurou a língua, dobrou aquela boca fina, baixou o olhar e ficou quieta. Não por bondade, por estratégia, porque ela sabia que enquanto o filho respirava, eu tinha um lugar ali. Quando ele morreu, a estratégia mudou. Não foi discussão. Quero deixar isso claro porque às vezes as pessoas pensam que as coisas ruins chegam com grito, com escândalo, com porta batida. Mas não. As piores coisas chegam quietas, com a voz mansa e os olhos no chão. Chegam como quem está explicando algo óbvio. Foi 3 dias depois do enterro. A Dona Nair entrou no quarto onde eu estava dando de mamar para o Davi. Ficou parada na soleira, aquela figura alta e seca, e disse sem olhar para mim: "Você vai precisar arrumar seus pertences." Eu continuei com o filho no peito. Achei que não tinha entendido. "Como assim, Dona Nair?" "A casa é minha. Sempre foi." O Zé sabia disso. Ela falou com aquela tranquilidade de quem já ensaiou a frase muitas vezes. Já sabia cada palavra, cada pausa. Não havia raiva. Havia decisão. E decisão fria, nas mãos de alguém com mais poder do que você, é a coisa mais aterrorizante que existe no mundo. "E o Davi?" eu perguntei. Minha voz saiu pequena, menor do que eu queria. Ela deu uma pausa curta, olhou para o bebê pela primeira vez. Olhou com aqueles olhos estreitos, e eu jurei que vi alguma coisa se mover neles. Não sei se era culpa, não sei se era dor, não sei se era só o reflexo da luz. E então ela disse: "O menino pode ficar." Eu entendi o que ela estava dizendo. E foi como se ela tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e espremido tudo que eu tinha ali. "Sem mim ele não fica," eu disse. E dessa vez minha voz não saiu pequena. Dona Nair não respondeu, só deu as costas e saiu. Eu poderia ter brigado, poderia ter procurado alguém, chamado atenção, feito escândalo no meio da rua. Mas eu não tinha ninguém, não tinha parente por perto, não tinha documento que me provasse dona de nada. Não tinha nem dinheiro para pagar advogado. E no Buritizal, o advogado mais perto ficava a 3 horas de ônibus e cobrava mais do que eu tinha visto em anos. Então eu fiz o que as mulheres da roça aprendem a fazer.
Guardei a dor, enrolei ela bem firme dentro do peito e comecei a arrumar o que era meu. Não era muito. 2 mudas de roupa, uma foto do Zé que eu tirei da parede às escondidas, sem moldura, só o papel, o cobertor do Davi, a sacola de pano que eu usava no mercado, 3 pacotinhos de bolacha que estavam na despensa, porque eu não sabia quando ia comer de novo. Botei o filho no colo e saí pela porta da frente. Não olhei para trás. Não porque era forte. Deixa eu ser honesta aqui, porque essa história merece honestidade. Não olhei para trás, porque se eu olhasse, eu chorava. E se eu chorasse, eu parava. E se eu parava, eu não sei se conseguia andar de novo. O sol daquele agosto era uma coisa viva. Não é figura de linguagem, não. O sol do Maranhão em agosto tem peso, tem textura, cai em cima da gente como tijolo. A estrada de chão vermelho faiscava, e eu caminhava descalça, porque uma das minhas sandálias tinha arrebentado já na primeira curva do caminho. O pé direito começou a doer primeiro. Depois os 2. A poeira vermelha subia em nuvens baixas cada vez que eu dava um passo. E o Davi, que no começo estava quieto me olhando com aqueles olhinhos espertos, começou a chorar. Um choro fino de fome, de calor, de alguma coisa que bebê pequeno sente, mas não sabe nomear. Eu cantarolava para ele. Baixinho, qualquer coisa. Uma modinha que minha avó cantava, que nem letra eu lembrava direito. Só o ritmo. Ia cantarolando e caminhando, e tentava não pensar em nada além do próximo passo. Não adiantava pensar longe. Longe era demais assustador. Não sei quanto tempo andei. O sol foi mudando de posição, foi ficando mais pesado na nuca, depois foi puxando para o lado esquerdo, o que significa que estava tarde. Meus pés sangravam. A boca estava seca de um jeito que a gente sente, não só na língua, mas na garganta, nos olhos, em todo o rosto. O Davi tinha parado de chorar. Isso me assustava mais do que o choro. Bebê que para de chorar de repente, sem motivo. A gente não sabe se está dormindo ou se está fraco demais. Eu apertei ele mais forte contra o peito e continuei. A estrada de terra fazia curvas longas naquele cerrado baixo, cheio de moita espinhenta e de árvores tortas que o vento tinha dobrado com o tempo. De vez em quando passava alguma carriça voando rente ao chão, ou um lagarto atravessava a poeira rápido, assustado com minha sombra. O mundo estava vivo à minha volta, mas eu me sentia a coisa mais morta daquela paisagem toda, e foi quando a estrada fez a última curva, aquela curva longa que desce suave numa baixada, que eu vi. A fazenda estava lá. Não era imponente, não era daquelas que a gente vê e pensa em prosperidade. Era exatamente o contrário. Parecia que o tempo tinha esquecido ela ali e depois tinha ido embora com tudo que prestava, deixando só a estrutura, como casca de algo que um dia foi inteiro. O telhado da casa principal tinha abatido num canto. As telhas de barro velhas tinham escorregado e algumas tinham quebrado no chão, e o capim alto crescia em volta dos cacos como se quisesse engolir. A cerca de arame que contornava o terreiro estava caída em 3, 4 pontos, as estacas podres inclinadas para um lado e para outro. A porteira principal pendurava só numa dobradiça, aberta para um lado como boca de coisa que não consegue fechar mais. Cheiro de mato úmido, de terra que a chuva visitou há pouco e que ainda guardava a memória da água. Eu parei no meio da estrada olhando para aquilo tudo. Abandonado, eu pensei, lugar de cobra, lugar de assombro, e ia continuar andando, juro que ia. Mas foi quando eu ia levantar o pé direito para dar o próximo passo que eu vi. No curral dos fundos, um curral pequeno de madeira escura e vergada pelo sol, havia uma vaca, preta e branca, o pelo lustroso apesar de tudo, o focinho mergulhado num coxo de água. Ela estava tranquila, balançando o rabo devagar, como se estivesse em paz com aquele abandono todo ao redor dela. Onde havia uma vaca, havia leite. E onde havia leite, havia vida. Eu atravessei o portão devagar, como quem entra em lugar sagrado e tem medo de desrespeitar.
Os meus pés feridos pisaram num capim que amortecia o chão, e eu senti uma gratidão tonta só por aquele detalhe, o capim molhado aliviando a sola inflamada. A vaca me olhou. Ficou me olhando com aqueles olhos grandes e fundos de vaca velha, que tem aquela expressão que parece sabedoria, e na verdade é só calma. Não assustou, não recuou. Só me olhou como quem está esperando para ver o que a pessoa vai fazer. Preciso de ajuda, eu disse para ela baixinho. Bobagem, eu sei. Mas a gente fala com bicho quando não tem mais ninguém. A casa por dentro estava surpreendentemente intacta em alguns cômodos. A sala principal tinha o telhado abatido num canto, deixando entrar uma mancha de luz e de mato. Mas 2 quartos nos fundos estavam secos, com o telhado firme. Tinha um catre de madeira dura, sem colchão, mas de pé. Tinha uma mesa com 3 pernas e uma apoiada num tijolo. Tinha uma torneira numa pia de cimento que, quando eu abri sem esperança, cuspiu primeiro ar, depois uma água cor de ferrugem. E depois, devagar, como se estivesse lembrando como se fazia, água limpa. Eu coloquei o Davi no chão, no cobertor dele, e fiquei debaixo daquela torneira com o rosto erguido. Chorei. Chorei o Zé, que foi embora de mansinho e me deixou sem saber como continuar. Chorei a dona Nair e aquela voz mansa que foi mais cruel do que qualquer grito. Chorei os pés sangrados e o sol de agosto e a bolacha que ia acabar logo. Chorei tudo de uma vez. Aquela chorada feia que a gente não controla, aquela que soluça e treme e dói no peito como costela quebrada. O Davi me olhava do chão com os olhinhos arregalados, sem entender, mas sem chorar. Como se sentisse que eu precisava daquilo. Quando passou, eu me endireitei. Enxuguei o rosto na manga da blusa. Olhei para o teto do quarto. Respirei fundo o cheiro de madeira velha e terra molhada que aquela casa tinha. E pensei, alguém é dono disso aqui. Alguém vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser essa semana, e quando voltar me põe para fora. Mas também pensei, eu não tenho mais onde ir do que aqui. E também, o Davi ainda não comeu hoje. Fui até o curral. A vaca me deixou chegar. Me deixou agachar do lado dela com aquela confiança tranquila de animal que nunca foi maltratado. Eu aprendi a tirar leite desde menina, com minha avó, no interior de Balsas. As mãos lembravam o movimento mesmo sem eu pensar. O leite caiu quente e branco na latinha enferrujada que eu achei pendurada num prego no curral. Aquele cheiro de leite morno eu nunca vou esquecer. Nunca na minha vida. Corri para dentro e dei pro Davi com a mão em concha, do jeito que dá quando não tem mamadeira nem copo. Ele bebeu com aquela sofreguidão de bebê com fome, fazendo aquele barulhinho de sucção que me partia e me inteirava ao mesmo tempo. Quando ele ficou satisfeito, deitou no cobertor e dormiu. E eu fiquei sentada no chão de cimento, com a latinha nas mãos, olhando para ele dormir. Não sei o que eu esperava sentir naquele momento. Alívio, talvez, ou gratidão, ou aquele tipo de paz que as pessoas de religião chamam de providência. Senti tudo isso, sim. Mas senti uma coisa a mais, uma coisa que eu não sabia nomear ainda. Senti que algo naquele lugar estava me esperando, não de um jeito assustador, não ainda. Era mais como quando a gente entra num cômodo e sente que acabou de sair alguém de lá. Uma presença que já foi, mas que deixou o ar diferente. Olhei para a porta aberta do quarto. O sol da tarde entrava em ângulo, cortando o chão de cimento em fatias douradas, e a poeira flutuava dentro daquela luz como se fosse viva. Do cerrado lá fora, uma cigarra começou, uma só. Aquele chiado constante e monótono que enche o silêncio do campo até a gente parar de ouvir e começar a sentir. Eu disse em voz alta, para ninguém, para tudo. Só até eu conseguir me organizar, como se a casa pudesse me ouvir, como se eu estivesse pedindo licença, e então, lá do fundo do quintal, do lado de onde ficava o poço,
um poço velho de pedra que eu tinha notado, mas ainda não tinha me aproximado. Veio um som. Não era vento, não era bicho. Era uma voz, baixa, distante, como coisa que vem de debaixo d'água. Eu congelei. O Davi dormia. A cigarra continuava. E a voz? Se era voz, se era aquilo que eu estava achando que era, não voltou. Fiquei esperando. O coração batendo alto na garganta, aquele bater que a gente ouve nos próprios ouvidos quando o resto fica quieto. Nada. Só o vento no capim, só a cigarra, só a tarde. Foi o cansaço, eu pensei. Foi o sol. Foi o desespero. Mas fui deitar com o Davi apertado no peito e fechei os olhos com aquela certeza torta de quem sabe que se enganou e mesmo assim não consegue acreditar que se enganou. Porque tem coisas que a gente ouve com mais do que o ouvido, e o que eu ouvi naquela tarde não era lamento, era nome. O meu nome continua no capítulo 2. O que o curral esconde, continue 28 de mar. O que o poço guarda, relato de Dona Marcelina Ferreira das Dores, 58 anos. Fazenda Bom Repouso, sertão do Maranhão, dormia aquela noite como se estivesse morta. Não é modo de falar. É que tem um tipo de cansaço que vai além do corpo, que atravessa o osso, a medula, chega num lugar da gente que não tem nome anatômico, mas que a gente sente quando está vazio. E quando esse lugar esvazia de vez, o sono que vem não é descanso, é apagamento. É o corpo se desligando por conta própria porque não aguenta mais processar o que está acontecendo. Acordei com o Davi mexendo no meu rosto. Os dedinhos dele, aqueles dedinhos gordos e macios de bebê de 6 meses, tatearando minha bochecha como se fosse explorando um território novo. Quando eu abri os olhos, ele me olhou e sorriu. Um sorriso de gengiva, daqueles que não têm intenção nenhuma de ser bonitos, mas são os mais bonitos do mundo. Por um segundo, só um, eu esqueci tudo. Depois lembrei. A manhã entrou pelo vão da janela sem vidro, com aquele cheiro que o Maranhão tem de manhã cedo. Terra úmida de orvalho, folha verde com resíduo de noite e um fundo leve de fumaça que vem de algum lugar distante, de alguma casa que a gente não vê, mas sabe que existe. É um cheiro que acorda a gente mais do que qualquer barulho. É o cheiro do mundo começando de novo, querendo ou não. Me levantei com o Davi no quadril e fui até a porta dos fundos. O quintal era grande, maior do que eu tinha percebido na véspera, com a cabeça tonta de sol e medo. Tinha um pé de mangueira velha que tomava quase 1/3 do espaço, as raízes levantando o chão de terra batida em sulcos irregulares. Tinha uma espia de corda atravessada de um lado ao outro, já podre, cheia de cipó enrolado. Tinha o curral de madeira escura onde a vaca dormia ainda, o focinho baixo, respirando devagar. E tinha o poço. Eu não tinha chegado perto na véspera. Tinha chegado até a metade do quintal e parado. Agora, à luz da manhã, ele parecia menos ameaçador. Uma boca de pedra com cerca de 1 metro de diâmetro, construída com pedras sobrepostas sem argamassa, do jeito antigo, do jeito que os mais velhos faziam e que dura mais do que o resto de tudo. Uma tampa improvisada feita de tábuas velhas cruzadas cobria a abertura. As tábuas estavam escuras de umidade, com musgo nas bordas. Fui me aproximando devagar, o Davi apoiado no meu quadril. Me parei a uns 3 metros. Olhei. A tampa estava pesada, imóvel. Nenhum som vindo de baixo. Nenhuma voz. Nenhuma coisa estranha. Foi o cansaço. Eu disse em voz alta de propósito, para me ouvir dizendo. O Davi me olhou. Foi o cansaço, repeti, para ele agora. Ele fez um barulhinho com a boca. Borbulha de saliva. Continuou me olhando. Passei a manhã tentando entender o que havia naquela fazenda. Era um exercício necessário aquele. Não por curiosidade, por sobrevivência. Eu precisava saber o que tinha, o que faltava e o que era perigoso. Precisava inventariar aquele lugar como quem está fazendo o balanço de uma situação crítica, porque era exatamente o que eu estava fazendo.
A casa tinha 3 cômodos aproveitáveis. O quarto dos fundos onde eu tinha dormido, uma cozinha com fogão a lenha que, com uma boa limpeza e lenha seca, eu apostava que funcionava ainda. E um segundo quarto menor, sem janela, que cheirava a couro velho e a algo que não soube identificar. Não era ruim, era só antigo. Aquele cheiro de coisa que ficou fechada por tempo demais. Tinha uma despensa nos fundos da cozinha. Vazia, com exceção de uma lata de banha já rançosa, um saco de milho que os ratos tinham chegado antes de mim e isso me fez segurar o choro de novo, dessa vez de alívio. Uma lata de mantimento fechada com tampa de rosca, daquelas de metal verde, que quando eu abri, tinha dentro feijão. 1 quilo, talvez. Feijão carioca, seco, velho, mas inteiro, sem caruncho. Feijão. Com o fogão funcionando, eu tinha comida. Com a vaca, eu tinha leite. Com a água da torneira, eu tinha o resto. Não era riqueza. Era o mínimo. Mas o mínimo, naquele momento, parecia milagre. Passei a tarde limpando a cozinha. O Davi ficava no cobertor estendido no chão, brincando com um galho seco que eu dei para ele segurar, o que mostrava tanto a pobreza dos recursos quanto a simplicidade da felicidade de bebê. Ele ficava com aquele galho na mão, olhando de um lado para o outro, como se fosse o brinquedo mais interessante do mundo. Eu varri, retirei as teias de aranha das quinas, lavei a pia de cimento com a água da torneira e o trapo que encontrei dobrado num prego. Abasteci o fogão com a lenha empilhada debaixo da varanda, lenha velha, seca, boa, e botei o feijão de molho numa panela que achei pendurada. A panela tinha um cabo torto, mas vedava. Enquanto eu trabalhava, fui pensando no Zé, em como ele tinha o jeito de aparecer na porta da cozinha e ficar me olhando trabalhar sem dizer nada, só aquele olhar de homem satisfeito com o que vê. Ele não era de elogio fácil, o Zé, mas tinha aquele olhar que valia mais do que palavras. Eu sentia falta daquele olhar como se fosse falta de oxigênio. De vez em quando a falta chegava assim, de repente, do nada, como onda que a gente não viu vir, e engolia. Respirava fundo, continuava. Foi perto do final da tarde, quando o sol já estava baixo e jogava aquela luz laranja comprida pelo quintal, que eu ouvi o barulho. Não era voz dessa vez, era pisada. Pisada de animal, mas não da vaca, que eu conhecia já o passo pesado e arrastado dela. Era algo menor, mais leve, mais cuidadoso. Vinha do lado da cerca dos fundos, onde o mato tinha crescido alto e fechado, uma parede verde e escura de jurema e capim-navalha. Fiquei parada no meio do quintal com a vassoura na mão. A pisada parou. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de coisa que está esperando, de coisa que está me ouvindo como eu estava ouvindo ela. Depois, devagar, o capim na beira da cerca se mexeu. Não era vento. O vento tinha parado. Era alguma coisa, ou alguém, passando por dentro do mato, paralelo à cerca sem aparecer. O coração bateu mais forte, aquele bater que sobe pela garganta. "Tem alguém aí?" perguntei. Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu. Por dentro eu estava tremendo. Silêncio. O capim parou de se mexer. E então, lá no fundo, do outro lado da cerca, eu ouvi um pisar rápido se afastando, e depois nada. Fui buscar o Davi, entrei com ele para dentro e fechei a porta dos fundos com o trinco. Fiquei sentada na beira do catre com ele no colo, o coração ainda acelerado, pensando nas possibilidades. Animal. Podia ser animal, podia ser tatu, podia ser paca, podia ser cachorro acelvajado, podia ser uma infinidade de bichos que habitam o cerrado maranhense e que se aproximam das construções ao anoitecer atrás de cheiro de comida ou de água. Mas não me convenci de todo, porque animal não para quando a gente fala. Animal, quando ouve voz, ou foge logo, ou continua o que estava fazendo. Animal não fica quieto em resposta, não espera. Gente espera. Dormi mal, me virando no catre,
o Davi respirando no meu lado, com aquela respiração leve e regular de criança pequena, que dorme sem culpa e sem medo, porque ainda não aprendeu que tem coisas para temer. De madrugada, acordei com sede e fui até a cozinha beber água. A janela pequena da cozinha dava para o quintal, e eu, sem pensar, olhei para fora. A lua estava cheia. Lua cheia no cerrado ilumina tudo com aquela claridade fria e azulada que parece irreal, como se o mundo tivesse trocado de cor. O quintal estava banhado nessa luz, a mangueira velha jogando sombra comprida no chão, a espia de corda brilhando de orvalho. E o poço. O poço estava à vista, iluminado pela lua, e a tampa de tábuas estava... Eu precisei olhar 2 vezes para ter certeza. Deslocada. 1/4 de palmo, talvez menos, mas deslocada. Eu a tinha visto de manhã. Tinha olhado com atenção. Estava centrada, as tábuas cruzadas cobrindo a boca toda. Agora havia um espaço escuro de um lado, um pedaço descoberto. Eu fiquei na janela sem respirar. Não tinha vento forte que justificasse. Não tinha nada. A tampa tinha se mexido. De manhã eu fui até lá com uma enxada que tinha achado encostada na parede do curral. Cheguei perto do poço de lado, como quem não quer se comprometer com o que vai ver. A enxada na mão não era para usar. Era só para me sentir menos desamparada. A gente sabe que enxada não resolve certos tipos de problema. Mas o peso do cabo na mão ajuda a pensar mais claro. Me inclinei sobre a borda de pedra e olhei para dentro. O poço era fundo, mais fundo do que eu esperava. Lá no fundo, muito lá no fundo, havia uma mancha escura que era a água, quieta, negra como espelho quebrado. As paredes internas eram de pedra também, cobertas de musgo úmido e escuro. E nas pedras, descendo em espiral, havia umas cavidades entalhadas, não naturais, entalhadas, feitas por mão humana, que serviam de degraus. Alguém tinha descido nesse poço, muitas vezes, com as mãos e os pés nessas cavidades, e não necessariamente há muito tempo. O musgo em 2 das cavidades mais altas estava amassado, recente, daquele amassado fresco que o musgo faz quando a pressão de um peso, de um pé, passa por cima dele. Recuei da borda com o coração na boca. Passei o dia me convencendo de que tinha uma explicação racional. O dono da fazenda tinha que ser o dono, ou alguém contratado por ele, algum caseiro que passava de vez em quando para checar, para tirar água, para cuidar da vaca. Isso explicava a vaca estar bem alimentada, com pelo lustroso. Alguém vinha, alguém tomava conta. Essa era a explicação certa. Eu sabia que era. Mas então, por que essa pessoa não tinha aparecido? Por que ficava no mato, paralela à cerca, sem se mostrar? Por que não tinha batido na porta e perguntado o que eu estava fazendo ali? Talvez tivesse medo de mim também. Talvez fosse uma pessoa igualmente sozinha, igualmente sem certeza do que eu era. Ameaça ou não? Me segurei nessa ideia como um engalho de árvore durante a enchente. Foi no 3º dia que eu a vi. Estava tirando leite da vaca de manhã, agachada do lado dela, quando senti aquela sensação de peso no olhar de alguém, aquela coisa física que o olhar tem quando está te estudando. Me endireitei devagar e olhei para a cerca dos fundos. Ela estava lá. Uma menina. 12 anos, talvez menos. Magra de uma forma que não era saudável, aquela magreza de quem não come direito faz tempo. Cabelo preto e duro, preso de qualquer jeito com uma tira de pano. Roupa simples, desbotada, descalça como eu. Ficou me olhando de trás da cerca com aqueles olhos grandes. Olhos que tinham visto coisa. A gente aprende a reconhecer isso. Tem um jeito no olhar de criança que já passou por experiência pesada que é diferente do olhar de criança que viveu dentro de um casulo. É um olhar mais fundo, mais velho do que o rosto. Eu não me mexi, não quis assustá-la. Oi, eu disse, baixinho, igual se faz com bicho arisco. Ela não respondeu, mas também não foi embora. Você quer leite? Perguntei. Aí ela piscou.
Aquele piscar involuntário que o corpo faz quando ouve a palavra certa. Espera aí, eu disse. Fui buscar a latinha, completei até a borda com leite ainda morno e voltei até a cerca. Fui devagar, sem mover os braços rápido, sem fazer barulho. Cheguei na cerca e botei a latinha no mourão, do lado dela. Ela olhou para mim, olhou para a latinha, olhou para mim de novo. Depois, pegou a latinha com os 2 braços como quem segura algo precioso e bebeu tudo de uma vez, sem parar, até o fundo. Devolveu a latinha vazia no mourão e ficou me olhando com um fio branco de leite no canto da boca. Tem mais, eu disse. Ela deu um passo para trás. Não precisa ter medo, eu disse. Ela deu mais um passo. Como é seu nome? Eu perguntei. Ela abriu a boca. Fechou. Como se estivesse pesando se a pergunta merecia resposta. Então disse, com aquela voz de criança que ficou muito tempo sem usar a voz. Fia. Fia, eu repeti. Meu nome é Marcelina. Esse bebê ali é o Davi. Ela olhou para o Davi que estava no cobertor na sombra da mangueira. Olhou com aquela expressão que criança faz quando vê criança menor. Uma mistura de curiosidade e de algo que parece proteção instintiva. De onde você é, fia? Eu perguntei. Ela apontou. Com o dedo indicador fino, apontou para dentro do mato, para algum lugar além da cerca, além do cerrado fechado, para algum lugar que eu não conseguia ver. Tem casa aí? Eu perguntei. Ela fez que sim com a cabeça, mas tinha alguma coisa no jeito que ela fez que não era completamente sim. Era um sim complicado. Era um sim com história dentro. Tem alguém com você? Perguntei. E foi aí que ela mudou. O rosto dela, que até então tinha essa expressão neutra, guardada, de quem aprendeu a não mostrar muito, se contraiu de um jeito pequeno, rápido, como quando a gente aperta a mão sem querer porque algo dói. Ela não respondeu. Ficou me olhando por mais um segundo. Depois desapareceu dentro do mato como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parada na cerca olhando para o lugar onde ela tinha sumido. O cerrado estava quieto, aquela quietude que engole tudo. Peguei o Davi no colo e fui para dentro da casa pensando naqueles olhos dela, naquela magreza, naquele sim que era complicado, naquele rosto que se contraiu quando eu perguntei se tinha alguém com ela. Tinha alguma coisa errada. Eu não sabia o que ainda, mas tinha. E eu, que estava ali como invasora, sem direito a nada, sem poder nenhum, sem ninguém, eu fiquei me perguntando o que uma mulher que não tem nada pode fazer quando percebe que tem criança precisando de ajuda. A resposta que veio não era cômoda. Era fazer alguma coisa mesmo assim. Naquela noite, antes de dormir, ouvi passos de novo no quintal. Desta vez, não fui até a janela. Fiquei deitada no catre, o Davi aquecendo meu lado, e fiquei ouvindo. Os passos iam até o poço. Paravam. Havia um som baixo, não de voz, de esforço, como alguém movendo peso. Depois o som de água. Não d'água caindo, mas d'água sendo perturbada lá embaixo. Aquele farfalhar líquido e escuro de poço profundo. Depois silêncio. Depois os passos se afastando. E lá no fundo, coisa que eu não consigo explicar até hoje, antes de tudo ficar completamente quieto, uma voz de criança, baixa, cantando alguma coisa sem letra, só melodia, aquela melodia simples de criança entretendo a si mesma no escuro. A voz da fia, vindo de dentro do poço, ou debaixo dele, ou de algum lugar que não deveria ter voz nenhuma. Eu abracei o Davi e fechei os olhos, mas não dormi. Fiquei com os olhos fechados, ouvindo meu coração, esperando o dia e tomando uma decisão. Continua no capítulo 3, o que a menina carrega. Tudo continue 28 de mar. O que o poço guarda. Relato de Dona Marcelina Ferreira das Dores, 58 anos. Fazenda Bom Repouso, sertão do Maranhão. Tem decisão que a gente não toma com a cabeça. Toma com o corpo. Com aquela parte do estômago que aperta quando a gente está prestes a fazer algo sem garantia nenhuma de que vai dar certo.
mas que sabe de um jeito que não tem argumento, que não tem lógica explicável, que não fazer seria pior. Amanheceu cedo aquele dia. O céu foi de roxo para laranja para dourado, num movimento lento que parecia proposital, como se amanhã estivesse me dando tempo de me preparar. Eu estava sentada na varanda da frente com o Davi no colo, antes mesmo de o galo cantar. E naquela fazenda não tinha galo, então o silêncio era total, interrompido só pelo vento chegando do cerrado com cheiro de capim úmido e de algo que só existe no campo de manhã cedo, algo que não tem nome, mas que a gente reconhece como começo. Tomei uma decisão naquela varanda. Ia encontrar a Fia. Não ia esperar ela aparecer de novo na cerca. Ia ir até onde ela estava. Ia entrar no mato se precisasse. Ia seguir o caminho que ela tinha saído. Ia usar os olhos e os pés e o que restava da minha coragem. Porque aquela menina estava sozinha em algum lugar daquele cerrado. Com fome. Com aquele olhar de quem carrega coisa pesada demais para um corpo tão pequeno. E eu não ia conseguir viver comigo mesma se ficasse parada olhando para a cerca. Deixei o Davi numa cama improvisada que fiz no chão da cozinha, o cobertor dobrado em 4, ele no centro, com a latinha de metal do lado como brinquedo, e a porta da cozinha fechada por dentro com uma cadeira encostada. De modo que ele não corresse risco, mas eu também não ficasse presa à preocupação. Ele estava bem alimentado, tinha dormido, estava naquele estado de bebê satisfeito que fica brincando com os próprios pés por um tempo bom. Saí pelos fundos com a enxada no ombro, não por ameaça, por costume de mulher do campo que aprendeu que ferramenta na mão é proteção contra a cobra, contra a raiz que tropeça, contra qualquer coisa que o mato oferece sem avisar. A cerca dos fundos tinha um ponto onde as estacas tinham caído de vez, e o arame estava no chão. Passei por ali sem precisar forçar nada. Do outro lado, o cerrado começava logo. Aquela transição brusca que o cerrado maranhense tem, de espaço aberto para fechado, como se houvesse uma parede invisível, que o mato respeita até um ponto e depois decide entrar de vez. O chão do outro lado da cerca tinha pisada, não uma, várias, pequenas, descalças, indo na mesma direção, para dentro do cerrado, seguindo uma trilha que não era trilha de verdade, mas era caminho de uso frequente. O capim amassado, os galhos baixos desviados para um lado, como quem aprende a passar sem se machucar. Segui. O cerrado fechou em cima de mim aos poucos. Primeiro era mato baixo, aquelas moitas espinhosas de jurema e de marmeleiro que arranham a perna, mas deixam passar. Depois, a vegetação foi engrossando, as árvores ficando mais altas e mais juntas, e a luz do sol foi chegando de banda, filtrada pelas folhas, transformada naqueles pingos de claridade que caem no chão de terra como moeda. Tinha cheiro de terra viva, daquele cheiro gordo e rico que o mato fechado guarda no chão, folha apodrecendo, raiz respirando, bicho passando. É um cheiro que a gente da roça conhece de infância e que vai fundo, vai num lugar que nem é memória, é instinto. Fui seguindo a pisada da menina. De vez em quando perdia o rastro onde o chão endurava, mas logo o encontrava de novo onde ele amolecia numa mancha de sombra ou num trecho de barro que a última chuva tinha deixado mole. Andei uns 20 minutos. Então ouvi. Era um som de reza. Baixo, ritmado, aquela cantilena de quem repete palavras sem pensar nelas, porque o objetivo não é o significado, mas o ritmo, a proteção que o ritmo oferece. Conheço esse tipo de reza. Minha avó rezava assim quando estava com medo. Não parava de murmurar, como se as palavras fossem uma cerca ao redor dela. Parei onde estava e fechei os olhos para ouvir melhor. Vinha da direita, a uns 50 metros, talvez. Me aproximei devagar, desviando dos galhos, pondo o pé com cuidado para não fazer barulho, igual se aprende quando se anda em mato e não quer assustar o que está à frente. Quando cheguei na beira de uma clareira pequena, um círculo de terra batida que o cerrado tinha poupado, como se respeitasse aquele espaço,
Parei e vi. Era uma cabana, não casa, cabana, construída com o que o mato oferecia, esteios de madeira bruta fincados no chão, paredes de palha trançada e barro, um telhado baixo de folha de babaçu sobrepostas. O tipo de construção que a gente faz quando não tem material, mas tem necessidade e tempo. Pequena, uns 4 metros por 3, chuto, mas sólida o suficiente para ter durado o que já durava ali. Na entrada, sentada no chão de terra batida com as pernas cruzadas, estava a Fia. Ela rezava com os olhos fechados, as mãos juntas no colo, aquela voz baixa que eu tinha ouvido. Na frente dela tinha um arranjo no chão, uma vela de cera já quase consumida, um copinho de barro com água e uma fotografia pequena encostada num pedaço de pau fincado na terra. Fotografia desbotada, daquelas antigas, preto e branco com borda branca. Ela ainda não tinha me visto. Fiquei parada na beira da clareira, sem saber se devia entrar ou esperar. Então, ela abriu os olhos. Me viu. Não assustou. Ficou me olhando com aquela expressão que eu já conhecia, aquela expressão adulta demais para um rosto de 12 anos. E depois olhou para a vela e depois olhou para mim de novo. Você achou, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Segui sua pisada, eu disse. Ela deu um aceno de cabeça lento, como se faz quando uma informação confirma algo que já se esperava. Pode entrar, ela disse. Me aproximei e me agachei na frente dela do outro lado da vela, que cheirava a cera derretendo e a algo mais doce por baixo. Sebo misturado com erva, aquele cheiro de benzedura, de casa de rezadeira. Olhei para a fotografia. Era uma mulher, jovem, talvez 30 anos, cara oval, cabelo preso, um sorriso contido, daquele que parece que a pessoa estava prestes a sorrir, mas segurou um pouco. Roupa simples, de pé numa frente de casa, uma mão no quadril. Quem é? Perguntei. Minha mãe, a Fia disse. Disse sem inflexão, do jeito que a gente fala de coisa que já processou tanto que a palavra perdeu o peso original e ficou só como informação. Fiz uma pausa. Onde ela está? Perguntei com cuidado. A Fia olhou para a vela. Lá, ela disse, e apontou para baixo. Não para um lugar físico à frente, para baixo, para a terra. Fechei os olhos por um segundo. Há quanto tempo? Perguntei. Desde a seca do ano passado, ela disse. Teve febre. Ficou 3 dias. No terceiro não acordou. Falou aquilo com a mesma voz seca, contida, mas as mãos, que estavam no colo, se fecharam um pouco. Os nós dos dedos ficaram brancos. São as mãos que entregam o que a voz esconde. Aprendi isso com a vida. Fui juntando a história aos poucos, naquela manhã, sentada com a Fia na entrada da cabana, enquanto o cerrado ao redor ia esquentando com o sol subindo. A mãe dela se chamava Dalva. Tinha vindo de longe, de algum lugar do Piauí, ela não sabia o município exato. Anos atrás, fugindo de alguma coisa que a Fia não sabia nomear. Só sabia que tinha sido de um homem e que a mãe não gostava de falar. Tinham chegado naquela região e a mãe tinha encontrado a fazenda abandonada, a mesma fazenda onde eu estava agora, e tinham morado lá por um tempo. Mas a mãe tinha medo de ser encontrada, então construiu a cabana no mato. Ficavam na fazenda só de dia às vezes, para usar a água e o fogão, mas dormiam no mato. Com o tempo, quando a fazenda foi ficando mais abandonada mesmo e ficou claro que ninguém vinha, tinham ficado mais na fazenda também. Até a febre. A Fia tinha enterrado a mãe no mato, com as próprias mãos. Tinha cavado com uma pá pequena que havia na fazenda. Tinha escolhido um lugar embaixo de uma árvore grande que a mãe gostava. Tinha posto a foto na sepultura. 12 anos, sozinha, cavando, enterrando. Ficando. Me segurei, respirei fundo. Não era hora de eu cair, era hora de estar presente. Há quanto tempo você está sozinha? Perguntei. Ela pensou. Acho que 8 meses, ela disse.
ou 9. Perco a conta quando chove muito. E você come o quê? O que o mato dá, ela disse como se fosse óbvio. Pequi, buriti, ovo de perdiz quando acho, peixe do riacho. Pausa. Leite da vaca quando dá coragem de ir até o curral. Você que cuida da vaca, eu disse. Não era pergunta, ela fez que sim. O nome dela é Estrelinha, ela disse. E pela primeira vez, desde que eu tinha chegado, a expressão do rosto dela mudou. Ficou mais mole, menos armada. Minha mãe que deu o nome. Fiquei quieta um momento, olhando para o cerrado. Uma ararinha passou acima das árvores, fazendo aquele grito curto e áspero que araras têm, e o som ecoou e foi embora. Tinha muito mais para perguntar. Mas tinha uma coisa que estava na minha cabeça desde a noite anterior, uma coisa que não tinha sossego. Fia, eu disse com cuidado, você desce no poço. Ela não respondeu de imediato, me olhou primeiro avaliando. Desce, ela confirmou. Por quê? Ela cruzou os braços no peito. Aquele gesto de fechar, de proteger. Minha mãe diz que tem uma caixa lá dentro, ela disse. Nas pedras, a 3 degraus do fundo. Ela colocou lá. Disse que era para mim, que eu só podia pegar quando ela não estivesse mais. O coração disparou dentro de mim. Você já foi buscar? Já fui várias vezes, ela disse, mas não consigo. Fico com medo no meio do caminho e volto. Pausa. O poço é fundo. Eu sei, e escuro. Eu sei. Ela me olhou por um longo momento. Você desce comigo? Ela perguntou. E o jeito que ela perguntou, aquela voz pequena, direta, sem rodeio, sem disfarce de quem não quer parecer que está precisando, me apertou no peito de um jeito que eu não esperava. Não era pedido de favor, era pergunta de criança que aprendeu que na maior parte das vezes a resposta é não, mas pergunta assim mesmo porque às vezes, tem alguém que diz sim. Desce, eu disse. Voltamos para a fazenda juntas. A Fia andava na minha frente, conhecendo o caminho de olhos fechados, desviando dos galhos sem olhar. Os pés descalços encontrando o chão com aquela segurança de quem cresceu dentro de um lugar. Me mostrou um atalho que eu não tinha encontrado, que cortava pelo leito seco de um riacho e saía direto nos fundos do quintal. O Davi estava do mesmo jeito que eu tinha deixado, brincando com os próprios pés, perfeitamente contente consigo mesmo. A Fia se agachou perto dele e ficou olhando com aquela expressão séria. Pode pegar ele, eu disse. Ela olhou para mim. Pode, ele gosta. Ela pegou o Davi com um cuidado que me parou. Aquela delicadeza de quem nunca pegou o bebê, mas entende instintivamente que é coisa frágil e preciosa. Ele a olhou com os olhos arregalados de curiosidade e então fez o que o Davi fazia com tudo que era novo. Deu um sorriso de gengiva. A Fia olhou para ele sorrir e o rosto dela, aquele rosto fechado, guardado, blindado por 8 meses de solidão, por um segundo, só um segundo, ficou igual a rosto de criança de verdade. Depois, ela me devolveu o Davi e disse, a gente vai de tarde, quando o sol está mais baixo e dá para ver lá dentro. A tarde chegou lenta, daquelas tardes de interior que tem peso físico. O calor ficou no máximo até as 3 horas, aquele calor seco de julho que resseca o lábio e faz o horizonte tremer. Depois começou a ceder, o sol inclinando, a sombra da mangueira crescendo pelo quintal. A Fia apareceu na porta dos fundos às 4 horas em ponto, sem avisar, só apareceu igual tinha sumido, de repente, como parte natural do cenário. Eu já estava pronta. Tinha amarrado o Davi numa tipóia que fiz com uma das minhas saias, do jeito que minha avó me ensinou, um nó aqui, um dobrado ali, e o bebê fica preso no peito da mãe com as 2 mãos livres. Ele ia junto. Não havia outra opção. Fomos até o poço. De perto, à tarde, ele tinha uma presença diferente da manhã. Talvez fosse a luz que mudava. O sol baixo, jogando sombra comprida do lado leste, fazendo um lado da boca do poço ficar escuro, enquanto o outro ficava iluminado. Metade claridade, metade sombra.
como muita coisa nessa vida. A Fia tirou as tábuas da tampa com uma eficiência que mostrava que havia feito aquilo muitas vezes. Empilhou do lado, se debruçou sobre a borda e olhou para dentro sem medo, com aquela familiaridade tensa de quem respeita, mas não recua. Eu fiz o mesmo. Lá no fundo, a água escura e quieta, as pedras cobertas de musgo, os degraus entalhados em espiral descendo. A caixa está na terceira pedra do fundo, do lado direito, a Fia disse. Tem um nicho ali. Minha mãe colocou dentro do nicho e tampou com pedra menor. Você chegou a ver? Cheguei até a metade uma vez, mas aí a água começou a mexer e eu subi. A água mexeu? Às vezes mexe sem razão, ela disse. Minha mãe dizia que era o poço respirando. Olhei para ela. Ela encolheu um ombro. Era o que ela dizia. Passei as próximas horas testando. Não ia descer sem saber o que estava descendo. Jogamos um galho comprido dentro e medimos a profundidade até a água. Uns 8 metros. Peguei uma pedra e joguei, ouvi o splash lá embaixo. A Fia me mostrou como os degraus eram seguros. Tinha testado vários com o peso do próprio corpo. Os de pedra viva não cediam. Quando o sol estava quase no horizonte, aquele laranja denso e pesado de pôr de sol de cerrado, que parece incêndio, mas é beleza, eu me decidi. Vou descer, eu disse. Com o bebê? A Fia perguntou. Com o bebê, você fica aqui na borda me segurando a corda. Tinha uma corda grossa enrolada na parede do curral. Amarrei uma ponta no esteio mais grosso perto do poço, passei a outra para dentro da minha cintura. Não era sistema perfeito. Era o que tinha. Se eu falar para puxar, você puxa, eu disse para a Fia. Ela assentiu com aquela seriedade que ela tinha em tudo. E se você não falar nada? Ela perguntou. Aí você grita por mim, eu disse. Grita bem alto. Alguém vai ouvir. Ela me olhou nos olhos. Eu grito, ela disse. Entrei no poço. O primeiro degrau, os dedos dos pés encontrando a cavidade na pedra. Depois o segundo. O corpo inclinado, as mãos agarrando a borda acima, sentindo a pedra áspera e úmida de musgo embaixo dos dedos. O Davi estava quieto na tipóia. Ele sentia a minha tensão. Bebê sente, mas ficou quieto como se entendesse que não era hora. O terceiro degrau, o quarto, fui descendo. A temperatura caiu a cada degrau. Aquele frescor de poço, que em dia de calor parece dom de Deus, ali dentro, naquele escuro crescente, parecia outra coisa. Parecia a temperatura das coisas que ficaram guardadas tempo demais. A luz do alto, a boca do poço, foi diminuindo, ficando um círculo menor, a cabeça da Fia recortada contra o azul do céu. Tá bem? Ela chamou. Tô, eu respondi. A voz ecoou na pedra de um jeito estranho, como se voltasse diferente. Quinto degrau. Sexto. As paredes do poço eram vivas. Era a sensação que eu tinha. O musgo úmido, a pedra fria que transpirava, o cheiro de água antiga e de terra profunda. Tinha vida ali dentro. Vida que não precisava de luz para existir. Fungos e líquens e coisas miúdas que habitam os lugares escuros do mundo sem pedir permissão. Sétimo degrau. Meu pé sentiu a água antes de eu ver. Fria como surpresa. A água chegou na canela, no joelho, na coxa. Eu fechei os olhos e continuei. Oitavo degrau. A água na cintura. O Davi levantando os pezinhos instintivamente como se sentisse o frio. E então minha mão direita, tatearando a pedra, encontrou o nicho. Era exatamente onde a Fia tinha dito. Uma abertura na pedra, tampada com uma pedra menor encaixada na frente. Não cimentada, só encaixada, mas encaixada com cuidado, com intenção, com a precisão de quem sabia que precisava durar. Forcei com os dedos na borda da pedra menor. Ela se mexeu. Forcei mais. Saiu. Dentro do nicho, embrulhada em pano encerado, daquele pano que os mais velhos usavam para proteger coisa de umidade, havia uma caixa de lata, pequena, do tamanho de uma caixa de sapato de criança, fechada com um arame enrolado. Peguei.
Apertei contra o peito com uma mão, a outra na pedra. Achei! Eu chamei para o alto. A Fia se debruçou. Achei! Repeti. E então, a água ao redor de mim se mexeu. Não era corrente. Não havia corrente num poço fechado. Era uma perturbação, um movimento de baixo para cima, como se algo se deslocasse no fundo. A água ondulou em torno de mim, e o frio ficou mais fundo ainda. Aquele frio diferente. O frio que não é de temperatura, mas de alguma coisa que a gente não sabe nomear. O Davi chorou. Um choro curto, assustado. Eu não respirei. A água parou de se mover. Silêncio. Só o eco do choro do Davi voltando das pedras. Subi. Subi com a caixa apertada no peito e o coração batendo tão forte que eu jurei que dava para ouvir ecoando na pedra também. Subi sem parar, os degraus passando rápido sob os pés, a luz da boca do poço crescendo, o rosto da Fia aparecendo maior. A mão dela estendida quando cheguei perto do topo. Ela me puxou pelo braço. Saí do poço. Fui direto até a mangueira e sentei na raiz levantada, encostada no tronco, o Davi no peito, a caixa no colo, e fiquei assim por um bom tempo só respirando. A Fia se sentou na minha frente no chão, olhando para a caixa. O sol tinha quase sumido. O céu estava aquela mistura de laranja e roxo que dura pouco, mas que a gente nunca esquece. Pode abrir, a Fia disse. O arame saiu com facilidade. O pano encerado estava intacto, a caixa dentro seca como se tivesse sido guardada ontem. Abri a tampa. Dentro havia uma caderneta de poupança, antiga, mas com nome e número de conta. Um envelope com documentos, a certidão de nascimento da Fia, a carteira de identidade da Dalva, um papel dobrado que era o registro de vacinação da menina até os 4 anos. Uma carta, dobrada em 3, com a letra miúda e inclinada de quem aprendeu a escrever, mas não escreveu muito na vida. E embaixo de tudo, enrolado num lenço de tecido vermelho, dinheiro. Notas velhas, mas dinheiro. Sem contar ali, mas claramente uma quantia guardada com sacrifício, nota por nota, ao longo de tempo. A Fia olhou para tudo aquilo sem falar. Eu peguei a carta e ofereci para ela. Ela olhou para mim. Você lê para mim? Ela perguntou. Eu sei ler, mas prefiro ouvir. Entendi. Tem coisa que a gente quer ouvir na voz de outra pessoa, porque a própria voz não aguenta. Desdobrei a carta. A letra era miúda, sim, mas cuidadosa, de alguém que sabia que cada palavra importava. Li em voz alta. Minha Fia, se você está lendo isso, é porque eu fui e você ficou, que era o que eu mais temia e que ao mesmo tempo eu sabia que ia acontecer, porque a vida que eu escolhi não era feita de garantia, só de amor. Você não tem culpa de nada. Quero que você saiba isso primeiro antes de qualquer coisa. Você não tem culpa. O dinheiro é seu. A caderneta é sua. Os documentos são seus. Com eles, você é alguém no mundo e ninguém pode tirar isso. Procure uma mulher de confiança. Uma mulher da roça, daquelas que sabem o peso das coisas. Deus vai mandar uma. Ele sempre manda quando a gente precisa. Não tenha medo de receber ajuda. Eu tinha medo e passei a vida fugindo quando podia ter ficado. Não faça o mesmo. Fique. Confie. Você é mais forte do que eu fui. Cuida da estrelinha. Ela é boa vaca. Te amo mais do que as palavras que eu sei usar. Sua mãe, Dalva. Terminei de ler. Levantei os olhos da carta. A Fia estava olhando para o horizonte, onde o sol tinha acabado de sumir, deixando só aquele rastro laranja, diminuindo devagar. As mãos dela estavam fechadas no colo. O rosto estava molhado. Ela não fazia barulho nenhum. Só chorava. Aquele choro silencioso, de quem aprendeu que chorar alto não adianta, porque ninguém vem. Botei o braço em volta dos ombros dela. Ela ficou rígida por um segundo. O corpo de quem não está acostumado com toque. Depois veio. Veio de vez. Aquele choro que estava represado faz 8 meses.
Aquele choro de criança que perdeu a mãe e ficou sozinha no cerrado, enterrando e sobrevivendo e rezando na frente de uma vela e descendo no poço e não conseguindo chegar até o fundo. Aquele choro inteiro e pesado que saiu de dentro dela com um soluço só. Mas foi. Eu segurei. O Davi no peito, a Fia nos braços, sentada na raiz da mangueira com o céu roxo e a noite chegando devagar. E o poço lá atrás, quieto, guardando só o eco do que tinha guardado. Continua no capítulo 4. O que a fazenda devolve, continue 28 de mar. O que o poço guarda. Relato de Dona Marcelina Ferreira das Dores, 58 anos. Fazenda Bom Repouso, Sertão do Maranhão. Tem coisa que a gente só entende olhando para trás. No meio da história, quando tudo está acontecendo, a gente não enxerga nada direito. É como estar dentro de uma chuva forte. Você vê só o que está na sua frente imediata. O restante é água e vento e o esforço de continuar em pé. Só depois, quando a chuva passa e você está do outro lado, seco e ainda tremendo um pouco, é que você consegue olhar para o céu e entender de onde aquela tempestade veio e para onde ela foi. Eu estou do outro lado agora. 58 anos. Cabelo branco na frente, mãos que carregam o que as mãos da roça carregam. Calosidade, história, cheiro de terra que não sai mais. Sentada nessa varanda que é minha, olhando para o cerrado que também é meu, contando essa história para quem quiser ouvir. Mas deixa eu voltar para aquela noite depois do poço, que foi quando tudo começou a mudar de verdade. Eu não dormi logo. Fiquei sentada na cozinha com a lamparina acesa. Tinha achado uma na despensa, com querosene ainda, e com a caixa da Dalva aberta na mesa. A Fia tinha dormido no quarto pequeno, o sem janela. Eu tinha estendido o cobertor do Davi no chão para ela, e ela tinha deitado sem reclamar, encolhida como bicho que aprendeu a ocupar pouco espaço. Adormeceu em menos de 5 minutos. Aquele sono de criança esgotada que cai de uma vez sem gradação. Fiquei olhando para a caderneta de poupança da Dalva. O banco era de uma agência em São Luís. Tinha uns anos de existência. O saldo eu não sabia. Caderneta não mostra saldo, mostra só movimentação, e a última movimentação registrada era de 18 meses atrás, um depósito. Valor que eu não precisava ver para saber que tinha sido guardado com sacrifício. Peguei os documentos da Fia, a certidão de nascimento. Nome completo, Sofia Dalva Carvalho Mendes. Data de nascimento que me fez calcular. Ela tinha 11 anos. Não 12 como eu tinha chutado. 11. E já tinha feito coisas que a maioria dos adultos não teria coragem. Dobrei tudo com cuidado, voltei para a caixa. A carta da Dalva estava dobrada em cima de tudo e eu li de novo, baixinho, sozinha. Procure uma mulher de confiança, uma mulher da roça, daquelas que sabem o peso das coisas. Deus vai mandar uma. Fiquei olhando para a lamparina por um longo tempo. A chama balançava, sem ter vento nenhum. Só balançava, aquele movimento próprio que chama tem, como se respirasse. E eu pensei, Dalva. Eu também não tinha para onde ir. Eu também estava fugindo. Eu também precisava de pouso. A gente não escolhe de onde vem a ajuda. A gente só aprende a reconhecê-la quando chega. Na manhã seguinte acordei a Fia cedo. A gente precisa ir ao vilarejo, eu disse. Ela se sentou no cobertor esfregando os olhos. Me olhou. Por quê? Porque você precisa existir no mundo, eu disse. Você tem documentos. Você tem conta de banco. Você tem direitos que ninguém sabe que você tem porque ninguém sabe que você existe. Ela piscou. E você? Ela perguntou. Eu também preciso existir, eu disse. A gente vai junto. O vilarejo mais próximo se chamava Bom Jesus do Cercado, 7 quilômetros pela estrada de terra. Eu sabia porque tinha visto uma placa caída na beira da estrada quando estava caminhando naquele primeiro dia. 7 quilômetros para mulher sozinha com bebê e sem sandália tinha sido infinito. Para 2 pessoas com destino e motivo, era outra história.
A Fia sabia de um atalho pelo cerrado que cortava 3 quilômetros. Seguimos o atalho. Ela na frente, os pés descalços encontrando o chão com aquela confiança que eu já conhecia. Eu, atrás com o Davi na tipóia, a caixa da Dalva dentro da sacola de pano atravessada no ombro. O cerrado de manhã cedo tinha aquela luz lateral que dourava tudo, e os pássaros faziam aquele barulho coletivo de início de dia, cada um na sua nota, mas todos juntos formando algo que parecia música sem ser. A Fia foi apontando coisas pelo caminho, sem que eu pedisse, como quem não consegue segurar o conhecimento de um lugar que ama. Esse pé de pequi dá fruto em novembro. Esse aqui é o que eu marco porque tem formiga cortadeira e tem que desviar. Aqui passa um tatu toda madrugada. Eu já vi o rastro. Ela falava baixinho, como quem está compartilhando segredos. E era exatamente isso. Eram segredos. O mapa particular de uma criança que aprendeu um pedaço de mundo sozinha e estava pela primeira vez ensinando ele para alguém. Eu ouvia tudo e sentia que aquilo era tão importante quanto qualquer coisa que estava na caixa de lata. Bom Jesus do Cercado era pequeno do jeito que vilarejo de interior é pequeno, não pela falta de gente, mas pelo jeito que a gente ocupa o espaço, espalhada, com quintal largo entre uma casa e outra, com a rua principal de chão batido que em dia de chuva vira lama e em dia de seca levanta poeira que entra em tudo. Tinha um mercadinho, uma farmácia que também vendia ferragem, uma igrejinha de cal branca com a porta verde e um posto de saúde que abria 3 dias por semana. Tinha também, e isso eu vi primeiro que tudo, uma mulher sentada na cadeira na frente do mercadinho que me olhou chegando de um jeito que eu conhecia. Aquele olhar avaliador de mulher de interior que vê tudo mas não fala de imediato, que deixa você chegar primeiro e se apresentar, porque respeito se dá no tempo certo. Era Dona Zefinha. Eu só fui saber o nome depois, mas já naquele primeiro olhar eu sabia quem ela era. O tipo de mulher que todo vilarejo tem, que é o centro de gravidade do lugar sem ter cargo nem título. 50 e tantos anos, corpo sólido de quem trabalhou a vida toda, cabelo preso com grampo, avental florido. Olhos que viam. Parei na frente dela. Bom dia. Eu disse. Bom dia, ela disse. Me olhou. Olhou para a Fia. Olhou para o Davi. Voltou para mim. De onde vocês vêm? Da fazenda lá no cerrado, eu disse. Aqui tem a mangueira grande no quintal. Ela ficou quieta um momento. A fazenda do finado seu Argemiro, ela disse, e não era pergunta. Não sabia o nome do dono, eu disse, com honestidade. Mas é a única que tem por ali. O seu Argemiro morreu faz 4 anos, ela disse. Não tinha herdeiro. A propriedade ficou para inventariar, mas ninguém tocou no processo. Pausa. Você está morando lá? Estou, eu disse, direto, sem esconder. Não tinha para onde ir. Ela me olhou por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois se levantou da cadeira, entrou no mercadinho e voltou com 2 copos de água e uma travessa de biscoito de polvilho. Senta, ela disse, indicando a cadeira do lado. Sentei. A Fia ficou em pé do meu lado, mas Dona Zefinha puxou um banquinho de dentro e botou para ela também, sem cerimônia, como quem não faz nada de especial, mas está fazendo tudo. E foi assim que começou. Dona Zefinha era o tipo de mulher que resolve coisa. Não com gritaria, não com político, não com promessa, com presença e com conhecimento de como as coisas funcionam no miúdo, no concreto, naquele mundo específico onde vivia. Ela conhecia o escrivão do cartório do município vizinho. Conhecia a assistente social, que vinha ao posto uma vez por mês. Conhecia o dono da fazenda limítrofe, que tinha relação com o espólio do seu Argemiro. Em 3 visitas ao vilarejo, naquelas semanas seguintes, com a Dona Zefinha nos acompanhando em 2 delas, a situação da Fia foi regularizada. A conta da Dalva foi acessada com a certidão de óbito que a assistente social ajudou a providenciar. Porque a Dalva tinha morrido sem registro, e esse processo levou tempo, mas aconteceu.
A guarda provisória da FIA ficou comigo enquanto as coisas se resolviam no papel. E a fazenda do finado, seu Argemiro, sem herdeiro e sem processo andando, entrou num caminho lento, mas real, de regularização de posse por uso, que é o jeito legal, em terra sem dono e sem disputa, de quem ocupa e cuida virar dono com o tempo. Eu não sabia disso quando entrei naquela porteira cambaleante, mas entrei e fiquei e cuidei. Os primeiros meses foram duros de um jeito diferente dos primeiros dias. Os primeiros dias tinham sido adrenalina, desespero, aquele modo de sobrevivência que embota a dor e faz a gente funcionar no automático. Depois que a situação começou a se estabilizar, um mínimo de estabilidade, nada mais, veio o peso real. Veio o luto que eu não tinha tido tempo de fazer. Veio a saudade do Zé, que chegava de noite, quando o silêncio ficava completo, e eu olhava para o teto do quarto e sentia a ausência dele como coisa física, como espaço vazio que dói. Chorava, muito, mas chorava acordada, de propósito, porque aprendi que choro segurado vira veneno. A Fia via quando eu estava mal. Ela não dizia nada. Só aparecia perto, ficava fazendo alguma coisa, varrendo, alimentando a estrelinha, brincando com o Davi, mas ficava perto. E essa presença silenciosa, aquela companhia sem cobrança, era às vezes o que eu precisava mais do que qualquer palavra. Ela tinha aprendido com a mãe, eu acho. A Dalva também devia ser assim, presente sem invadir, perto sem sufocar. De vez em quando a Fia me perguntava sobre o Zé, não de uma vez, aos poucos. Uma pergunta aqui, uma ali, no meio de outras conversas, como quem vai montando um quebra-cabeça sem pressa. Ele era bonito? Era do jeito certo, eu disse. Do jeito certo como? Do jeito que quando você olha para a pessoa e pensa, é esse. Não porque é perfeito, porque é o certo. Ela ficou pensando nisso. Minha mãe dizia que meu pai era assim, ela disse depois de um tempo. Mas que o certo às vezes machuca do mesmo jeito que o errado. Não respondi. Porque era verdade e eu não tinha como melhorar aquela frase. O Davi cresceu naquela fazenda. Deu os primeiros passos na terra batida do quintal, aqueles passos de bebê que são mais tombada do que andar, e a Fia corria atrás dele com os braços abertos, como se fosse mãe de criança pequena. Aquele instinto que ela tinha desenvolvido de proteger o que era frágil. Aprendeu a falar. As primeiras palavras foram mamãe, leite e Fia, nessa ordem. A Fia chorou quando ele falou o nome dela pela primeira vez. Não de tristeza, de um jeito que eu nunca tinha visto nela antes, que era alegria pura, aquela alegria que pega desprevenido porque a gente não esperava ter direito a ela. Vou falar do poço agora porque preciso falar. Depois daquela tarde em que eu desci, a água se mexeu e subi com a caixa. Não voltei mais perto. Tampamos de volta com as tábuas e botamos uma pedra grande em cima, coisa que eu e a Fia fizemos juntas numa manhã sem conversar muito sobre o motivo. Só sabíamos que precisava, mas tinha uma coisa que ficou. Não sei como explicar de modo que não pareça loucura. Vou tentar. Nas primeiras semanas, de vez em quando, não toda noite, não com regularidade, mas de vez em quando, eu acordava de madrugada com aquela sensação de que tinha ouvido algo. Não voz, não pisada. Era mais como ressonância, como quando você bate num sino e o som vai embora, mas o ar ainda vibra. Me levantava, ia até a janela. O quintal estava sempre quieto, o poço lá no fundo com sua pedra em cima, a mangueira parada. Mas tinha uma coisa que acontecia sempre que eu olhava para a janela nessas madrugadas. A Fia estava acordada também. Eu sabia porque via a luz da lamparina dela acesa debaixo da porta do quartinho. Nunca falamos sobre isso. Mas eu sabia que ela ouvia também. Que aquele poço, o poço que guardou a herança da mãe, que guardou a sobrevivência dela, que tampamos com pedra, ainda tinha algo dentro que às vezes precisava de audiência. Não era medo. Aprendia isso com o tempo. Era memória.
O lugar guardava a memória da Dalva como a pedra guarda calor depois que o sol foi embora. E de vez em quando essa memória pulsava, de madrugada, quando o resto estava quieto o suficiente para deixar sentir. Eu aprendi a não ter medo disso. Aprendi a ficar na janela por um momento, reconhecer e voltar para a cama, como quem cumprimenta alguém que passou. O segundo momento que ficou marcado em mim, o momento de tensão real, daquele que aperta o coração e não deixa mais ir embora, aconteceu 6 meses depois de eu ter chegado. Eu estava no curral, ordenhando a estrelinha de manhã cedo, quando ouvi o barulho do portão. Não o rangido habitual do portão que o vento empurrava, era barulho de portão sendo aberto por mão. Com propósito. Me levantei. Do lado de fora da cerca, entrando pelo portão que eu tinha consertado com arame novo semanas antes, havia um homem, 40 e poucos anos. Chapéu de couro, calça e camisa de trabalho, botas pesadas. Uma expressão que não era hostil, mas também não era amigável. Era aquela expressão de quem chegou para verificar algo e está guardando o julgamento. Ficamos nos olhando por um momento através da cerca do curral. Essa fazenda pertencia ao meu tio, ele disse. A voz era firme, não agressiva, mas firme. Senti o chão afundar 1 centímetro embaixo dos pés. Eu sei, eu disse. O seu Argemiro. Ele piscou. Não esperava que eu soubesse o nome. Como você sabe? A dona Zefinha do Bom Jesus me contou, eu disse. E eu fui ao cartório. Sei que o processo de inventário nunca foi aberto. Sei que não há herdeiro registrado. Ele ficou quieto, me olhando. Eu sou sobrinho, ele disse. Não herdeiro direto, mas sou família. Entendo, eu disse. E entendia, mas também entendia o que ele estava fazendo ali. E não ia fingir que não entendia. Você quer a fazenda de volta? Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo. Aquele gesto de homem que está pesando o que vai falar. Eu moro no Pará, ele disse. Faz 10 anos que não venho aqui. Meu tio morreu e eu nem fui ao enterro. Pausa. Vim agora porque me avisaram que tinha gente morando. Quem avisou? Não importa quem. Importa que eu vim ver. Ficamos em silêncio. A estrelinha balançou o rabo e mugiu baixinho, como se participasse da negociação. Eu cuidei desse lugar, eu disse então, com calma. Não com raiva, com calma. Consertei cerca. Limpei a cozinha. Mantive a vaca. Plantei uma horta nos fundos. Esse telhado que estava caindo. Eu e uma menina de 11 anos levantamos as telhas e remarcamos as varas com o que tinha. Pausa. Eu não invadi por querer. Eu cheguei sem ter para onde ir, com um filho de 6 meses no colo. E fiquei porque fazia sentido ficar. Ele ficou me olhando. Tem uma menina aqui? Ele perguntou. Tem. Sofia. 11 anos. Ficou sozinha no cerrado depois que a mãe morreu. Está sob minha guarda provisória. Ele pôs o chapéu de volta na cabeça. Olhou para o quintal. Olhou para a casa. Olhou para o pé de mangueira. Olhou para o poço. Ficou olhando para o poço por um tempo que me pareceu longo. Eu segui o olhar dele sem entender. Meu tio tinha um poço, ele disse quase para si mesmo. Me falava desse poço. Dizia que era o coração da fazenda. Ainda está lá, eu disse. Ele assentiu devagar. Depois me olhou de novo. Como é seu nome? Marcelina, eu disse. Marcelina Ferreira das Dores. Ele estendeu a mão por cima da cerca. Valdecir, ele disse. Argemiro Neto dos Santos. Apertei a mão dele. Era uma mão de trabalhador, igual a minha. O Valdecir ficou 3 dias. Dormiu na cidade, num quartinho de pensão do Bom Jesus. Mas passou os dias na fazenda. Caminhava pelo terreiro com as mãos para trás, olhando tudo com aquela expressão de quem está reencontrando algo que existia só na memória e agora está confrontando com o que é real. No segundo dia, ele ficou um longo tempo em frente ao poço. A Fia ficou perto de mim, me olhando olhá-lo.
Eu coloquei a mão no ombro dela. No terceiro dia, no fim da tarde, ele veio me encontrar na varanda onde eu estava remendando uma calça do Davi. Sentou na beira da varanda. Ficou quieto um momento. Meu tio não tinha filho, ele disse. A fazenda ficou parada porque ninguém na família quis a responsabilidade. É longe, é pequena, não tem valor de mercado que justifique briga. Fiquei costurando, esperando. Mas tem valor de outro tipo, ele disse. E eu fui embora há 10 anos sem olhar para trás. E ele morreu sozinho, e eu nem fui ao enterro. Parou. Aquela pausa de quem está chegando no ponto que dói. Você está cuidando disso aqui, ele disse. Melhor do que eu teria cuidado. Melhor do que qualquer um da minha família teria. Abaixei o remendo e olhei para ele. Eu vou procurar um advogado, ele disse. Não para tirar você daqui. Olhou para mim nos olhos. Para fazer isso direito. A posse é sua, mas eu quero que fique no papel, que tenha documento, que ninguém possa chegar depois de mim e fazer diferente. Eu não falei nada por um momento, porque às vezes a generosidade pega a gente tão desprevenida que a gente não sabe o que fazer com ela. A gente que viveu de perda aprende a se defender da perda, mas não aprende a receber o que chega de graça. Aquilo vai fundo de um jeito diferente. Por quê? Eu perguntei. Precisava perguntar. Ele olhou para o poço lá no fundo do quintal. Porque meu tio dizia que esse lugar era para quem precisasse. Ele disse. Dizia isso quando eu era menino e vinha passar férias aqui. Dizia, Valdecir, terra que não tem gente é terra que está pedindo socorro. Pausa. Eu esqueci, mas o lugar não esqueceu. Ele foi embora na manhã seguinte. Antes de sair, foi até o curral. Ficou um tempo com a estrelinha, a mão espalmada no pescoço dela, aquele contato de quem também cresceu com o animal e sabe o que ele representa. A Fia estava do meu lado na cerca observando. Ele vai voltar? Ela perguntou baixinho. Acho que sim, eu disse. É bom ou é ruim? Pensei. É bom, eu disse. Às vezes faz bem ter alguém que lembra de onde a coisa veio. Isso foi há 35 anos. Deixa eu deixar isso assentar. 35 anos. O Valdecir voltou. Uma vez por ano, às vezes 2. Passou a trazer a família. Casou, teve filhos, os filhos cresceram. A fazenda virou ponto de encontro ocasional. Aquele lugar que as famílias certas têm e que não é de ninguém, e é de todo mundo ao mesmo tempo. O processo de posse foi concluído. Tenho escritura no nome. Marcelina Ferreira das Dores, proprietária da Fazenda Bom Repouso, município de Buritizal, estado do Maranhão. A Fia, minha Sofia, formou em enfermagem. Não foi fácil. Foi a luta mais comprida e mais bonita que eu já acompanhei. Ela saiu, estudou, voltou. Hoje trabalha no posto de saúde do Bom Jesus do Cercado. Tem uma filha de 7 anos que se chama Dalva e que tem os olhos da avó que nunca conheceu. O Davi mora em São Luís. Trabalha com contabilidade, coisa que eu não entendo direito, mas que ele explica com paciência toda vez que venho. É casado, tem 2 meninos. Vem me ver todo mês sem falta. Ele não lembra nada daquela época. Era pequeno demais. Mas eu contei para ele tudo com o tempo, aos poucos, e ele ouve sempre com aquela expressão de quem está tentando entender o peso de uma história que é dele, mas que ele não viveu, e que é maior do que ele imaginava. A estrelinha morreu de idade, anos atrás. Enterramos ela no quintal, embaixo da mangueira. A Fia chorou mais do que eu achei que ia chorar. O poço. Vou falar do poço porque essa história é do poço, no fundo. Ele está lá ainda. Tampa nova agora, de madeira boa, com fechadura. Não tiro mais água dele. Tem cisterna, tem caixa d'água, tem encanamento que o município providenciou há uns 15 anos. O poço é patrimônio agora. É o que eu digo quando alguém pergunta. A Fia concorda. O Davi acha que sou sentimental. Eu sou. Mas não é só sentimento. É que aquele poço me ensinou alguma coisa que eu não conseguia aprender de outro jeito.
que tem coisa que só a gente de dentro consegue buscar. Que a caixa da Dalva estava lá, segura, esperando durante meses de chuva e seca e solidão, esperando a pessoa certa descer. Que às vezes a herança que a gente precisa não está na superfície. Está funda, está escura, está coberta de musgo e de medo, e pede que a gente vá até ela mesmo com o bebê no peito e coração na boca. Que descer não é fraqueza. É coragem de tipo específico, a coragem de quem vai buscar o que é necessário, mesmo sem saber direito o que vai encontrar. Agora, deixa eu falar com você que está ouvindo isso. Você que está numa estrada de chão que não sabe onde termina. Você que foi expulsa de um lugar que deveria ser seu e está carregando seu filho, ou sua filha, ou a sua própria vida como peso que não escolheu, mas que é seu. Você que tem medo de parar porque parar parece desistir, e que tem medo de continuar porque continuar parece impossível. Eu sei esse medo. Eu carregava ele na sola dos pés sangrados naquela tarde de agosto, e ele tinha gosto de poeira e de leite quase acabado e de solidão que não tem tamanho. Mas eu cheguei num portão, e o portão estava aberto. Não estava fácil, não estava limpo, não estava pronto. Estava torto e enferrujado e largado, mas estava aberto, e eu entrei. Você que está do lado de fora de algum portão, entra, mesmo que esteja torto, mesmo que você não saiba quem é o dono, mesmo que o telhado esteja caindo num canto e o mato esteja tomando tudo. Entra, avalia o que tem, usa o que serve, conserta o que pode ser consertado. E quando ouvir uma voz que não entende, seja lá o que for, seja medo, seja o peso do passado, seja coisa que a razão não explica, não fuja logo. Fique parada. Ouça. Às vezes, o que parece assombro é só memória de alguém que precisava ser ouvida antes de poder ir embora. A Dalva precisava que a filha fosse buscar o que ela deixou. E para isso, antes, precisava que alguém aparecesse para ajudar a menina a descer. Eu apareci. Não porque era forte, porque estava lá. Tem uma última coisa que eu preciso contar. Uma noite, já faz uns 20 anos, eu estava sozinha na varanda. Era tarde. A Fia estava em São Luís terminando o curso, o Davi estava na escola em regime de internato. Eu estava sozinha, do jeito que a gente fica às vezes, não por abandono, mas por aquele espaço que a vida abre quando os filhos começam a caminhar sozinhos. Era noite de lua, daquelas luas cheias do cerrado que eu já descrevi. Aquela claridade azulada e irreal que transforma o quintal em outra coisa. Eu estava olhando para o poço e juro pela vida dos meus filhos, que é o que tenho de mais sagrado, juro que vi uma mulher parada ao lado do poço, de costas para mim, olhando para a água, cabelo preso, roupa simples, a mesma postura da foto em preto e branco que eu tinha segurado nas mãos dentro de um poço escuro anos atrás. Dalva. Ficou lá por um momento que não sei medir em tempo real. Podia ter sido segundos, podia ter sido mais. Depois virou devagar. Não vi o rosto direto. A lua estava do lado e a sombra do chapéu de palha. Não, ela não estava com chapéu na foto, mas estava com chapéu naquele momento, daqueles de palha trançada que mulher do campo usa. Jogava sombra nos olhos, mas eu vi a boca. Ela estava sorrindo, não com a alegria de quem está bem, com alívio de quem terminou alguma coisa que estava pendente. Aquele sorriso de quem pode finalmente ir. Levantei da cadeira sem saber o que ia fazer. E ela foi. Não sumiu de repente, não desapareceu com efeito dramático. Foi, como névoa que a gente olha e percebe que não está mais lá, mas não sabe quando parou de estar. Como os últimos traços de sonho que a gente tenta segurar e já foram. Fiquei parada na varanda por um longo tempo. O poço estava quieto, a pedra em cima, a lua em cima da pedra. Fui até lá, coloquei a mão na pedra velha. Pode ir, Dalva, eu disse em voz alta. A Fia está bem. Ela vai estar bem.
O cerrado respondeu do jeito que o cerrado responde quando não tem vento e está quieto e a noite é funda, com um silêncio que não é vazio. É cheio. É o silêncio de coisa que ouviu. 58 anos. Cabelo branco na frente. Mãos de quem trabalhou. Uma fazenda com escritura. 2 filhos que andam com as próprias pernas. Uma neta que se chama Dalva e que tem 11 anos e que outro dia me perguntou por que o poço está fechado com cadeado. Eu disse, porque guarda coisa importante. Ela perguntou, o quê? Eu pensei. A história da família, eu disse. Ela ficou olhando para o poço com aquele olhar de criança que ainda acha que mistério é coisa para ser resolvida. Aquele olhar que a gente perde com o tempo e que deveria guardar melhor. Um dia você me conta? Ela perguntou. Um dia eu conto, eu disse. E é isso que estou fazendo agora. Eu não sei o que foi real nessa história, e o que foi o meu cansaço, o meu luto, o meu desespero procurando forma nas sombras. Não sei se ouvi meu nome naquele primeiro dia, ou se foi o vento e o esgotamento juntos pregando peça na cabeça de mulher que perdeu demais num tempo curto demais. Não sei se a água no poço se mexeu sozinha ou se foi meu movimento e meu medo amplificados pelo eco da pedra. Não sei se vi a Dalva naquela noite de lua ou se vi o que eu precisava ver para poder acreditar que algumas dívidas ficam pagas, que algumas despedidas chegam atrasadas, mas chegam, que o amor de mãe não para nem quando o coração para. Não sei e não preciso saber. Porque o que é certo não precisa de explicação para ser real. Eu estava sem rumo, entrei num portão aberto, encontrei uma menina que precisava de alguém, fui ao fundo de um poço escuro buscar o que ela precisava, e aqui estou, não sou heroína de história nenhuma. Sou mulher da roça, que tomou as decisões que estavam disponíveis para ela com o que tinha nas mãos. Mas é isso, é exatamente isso. A vida não pede que a gente seja grande. Ela pede que a gente esteja presente quando o momento chega, que entre no portão mesmo sem saber o que tem do outro lado, que desça no poço mesmo com medo, que segure a criança que chora mesmo sem ter certeza de que vai conseguir cuidar, que fique. O sol está baixando agora aqui na varanda. Aquele laranja comprido de fim de tarde que o Maranhão faz, que joga sombra até onde a vista alcança e torna tudo dourado e quieto. Os gados do pasto lá no fundo estão voltando sozinhos para o curral. Aquele movimento lento e certeiro de bicho que conhece o caminho. Os insetos estão começando aquela sinfonia de anoitecer que vai crescendo até ficar tão constante que a gente esquece que está ouvindo. A Dalva, a neta, está no quintal brincando com o gato que apareceu há 2 meses e ficou como ficam os bichos que escolhem um lugar. Ela corre atrás dele rindo, aquela risada de criança de 11 anos que ainda não sabe que a vida vai pedir coisas pesadas dela mais tarde e que por enquanto está inteiramente dentro do momento. Eu fico olhando para ela e penso na outra Dalva e penso que às vezes a vida devolve o que leva. Não da mesma forma, não no mesmo rosto, mas devolve. E o poço está lá no fundo do quintal, tampado e quieto e cheio de história, fazendo o que os poços fazem, guardando, esperando, lembrando por nós quando a gente não aguenta lembrar sozinha. Às vezes, o recomeço não chega como milagre, chega como um portão aberto na beira de uma estrada, e pede só uma coisa, coragem de entrar. Marcelina Ferreira das Dores, Fazenda Bom Repouso,